E, infelizmente, igreja, às vezes nós não nos importamos muito nem se é a pregação ou não. Deus, aleluia. Às vezes, se o culto acabar antes da pregação, tanto faz, tanto fez. Deus tremendo. Mas a pregação, ainda assim, Aleluia. é muito importante, igreja. 24. Gálatas capítulo 24. Capítulo 5, versículo de número 24. Os irmãos, tá vendo? Os irmãos falou Isaías aí no fundo, falou um monte de coisa. Dá uma baixadinha. E eu vou ler o 6 também, viu? Então, que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine seu próprio modo de agir, e então terá modo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu, ou com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade, Pai. Mas eu oro, Jesus, para que o Senhor abençoe a tua igreja, Pai. Vivifica, dê ânimo. Abençoe também a irmã, esposa do irmão Edson ali, Pai. Que toda falta de ar caia por terra em nome de Jesus, Pai. Se há alguém enfermo aqui também, que seja curado instantaneamente, Pai. Pelo poder, Jesus, da tua palavra e por a tua presença aqui está, Pai. Abençoa, Pai, do pequeno ao grande, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, eu penso que Jesus está voltando, mas às vezes nós focamos muito, e isso eu não quero entrar num assunto de pré-tribulacionalismo ou pós, mas às vezes nós pensamos muito nisso. Mas como foi falado aqui no início, minha mente deu umas voltas, e antes de entrar no texto aqui plenamente, eu queria falar com você algo. Que de fato Jesus está voltando, mas nós imaginamos um cenário de guerra exterior. Mas eu queria que você pensasse comigo que uma forma que Satanás tem para poder enganar o povo santo de Deus, a igreja santa de Deus, é fazer com que você pense que está tudo bem. Porque como foi falado aqui de Noé, muitos davam-se em casamento, muitos comiam e bebiam, que tipifica o tempo da volta de Jesus também. E você olha também para a vida de Davi, aonde o homem de Deus, segundo o coração de Deus, tropeçou de forma grande. Você não vê guerra, mas você vê um tempo aparentemente de paz. Pelo menos na vida de Davi ali no contexto, né? Porque haveria guerra em outro lado, mas a vida dele estava tranquila. E às vezes, igreja, eu penso comigo que se Deus quer levantar um povo santo,
há um avivamento, ele levanta um tempo de dificuldade. Como a própria Bíblia diz, as leves e momentâneas lutas e tribulações é para gerar em nós Eita, glória. uma glória imensa. É para gerar em nós uma esperança imensa, um caráter aprovado. Se você parar para pensar, a Bíblia não exalta a tribulação. A Bíblia fala que é uma leve tribulação. Jesus diz em o Evangelho de João que nós teríamos muitas tribulações. Mas ele não fala que a tribulação será grande, no sentido de pesado. A Bíblia fala que é uma tribulação leve e momentânea. E nós deveríamos olhar isso com mais atenção, meditar mais nesse ponto da volta de Jesus, como se fosse algo muito e muito sensível, muito invisível, muito rápida. E o que eu quero dizer com isso, igreja? Que Jesus parece clichê falar isso, né? Mas não é, igreja. Jesus pode voltar nesse exato momento, igreja. É muito clichê falar assim, não é? Você já ouviu muito, Jesus pode voltar agora. Mas às vezes nós não pensamos nisso porque nós nos colocamos num cenário diferente do que pode ser. E falando assim, igreja, o que eu vou pregar é sobre a família. Mas a família da fé. Muitas das vezes, ajuda a irmã lá. Muitas das vezes, nós trocamos a família da fé. Nós trocamos a família da fé por meras pessoas lá fora. E não podemos fazer isso. Nós não deveríamos fazer isso. A Bíblia nos enfatiza, igreja, a nós andarmos no Espírito. Andar no Espírito e ser pessoas espirituais, aqui no versículo do capítulo 6, o 2, o 1, é sermos pessoas maduras. É ser um cristão maduro, um cristão que tem sabedoria, um cristão que tem um espírito de temor, um espírito brando, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Isso é fundamental, igreja, numa congregação. Um irmão que é maduro para poder suportar, para poder ajudar o outro. Espírito Santo. É uma pessoa, igreja, que lida com a igreja como se fosse a casa dele. Você sabe por que às vezes você prospera em algo? Você sabe por que às vezes Deus te honra em algo? Porque eu poderia falar o contrário. Você sabe por quê? Porque a maioria das vezes nós falamos assim. Você sabe por que sua vida não vai para frente? Porque você trata a igreja como se fosse um estranho. Você não trata a igreja como se fosse sua família. Foi falado para Jesus: seus irmãos estão lá fora te chamando. E Jesus falou: não, minha família está aqui. Na teoria isso é bonito. Aleluia. Mas na prática, Deus. você me troca por um amigo seu que não é crente. Eita. Na prática, se eu te pedir dinheiro, ou se eu te pedir um emprego, ou se eu te pedir comida, ou se eu te pedir algo trivial, você me troca. Deus. Eu não sou sua família. Parece, se tornou algo tão... É o que eu falei aqui uma vez, sobre a ceia. Que a igreja, a Bíblia não fala que a ceia tem que ser uma vez por mês. Mas eu acredito, ninguém nunca falou isso, nunca escutei isso, porque nós fazemos uma vez por mês. Eu acredito pelo motivo de não torná-la uma coisa banal. Aí tem igreja que faz uma vez por mês, uma vez por ano, e assim vai em 15 dias. Mas na Bíblia tem um contexto de que toda vez que os irmãos reuniam, ali havia ceia. Mas nós olhamos para os nossos irmãos, voltando para o que é banal, nós damos paz do Senhor e chamamos nosso irmão de irmão. Mas será que de fato é irmão? A igreja de Cristo, igreja, ela é algo tão santo e tão importante. Ela é tão
importante que se você não meditar no que eu estou falando, você não vai conseguir entender o que eu Meu estou falando. Deus, glórias. Aleluia. É simples, igreja. A única coisa que Deus tem na terra não é você. O que vai para o céu não é eu. Deus veio para salvar um povo. E esse povo é a igreja dele. Quando eu falo que é a igreja de Cristo é a família de Cristo, é porque é. Se você faz parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, e o outro irmão também faz, vocês têm uma ligação mais forte do que qualquer outra coisa no universo, igreja. Porque eu não sei se você sabe, e contém ironia no que eu vou falar, você bebe o sangue de Cristo. Sangue é vida. É Deus, glórias, meu Deus. Em capítulo 6 de João, as pessoas não aceitaram esse sermão. Vocês terão que comer a minha carne. O que nós fazemos na ceia, igreja, é uma comunhão vitalícia. Oh, maravilha. Você sabe por que a ceia muitos morrem, muitos dormem? Porque não há respeito com a família sua. Eu não vou falar nem a família de Deus, porque isso já é claro na sua mente. Eu estou falando com a sua família. Grande Deus, meu Deus, glórias. Eu sou sua família, irmão. É Deus, aleluia, glória. Maravilha. Uma pessoa, igreja, que vive pela carne, ela jamais vai entender o que eu estou falando. É verdade, aleluia. Não vai. É o que eu disse, igreja, você precisa amadurecer espiritualmente para poder carregar alguns. E o que mais Jesus fez foi isso, igreja. Foi ajudar as pessoas com seus fardos. Às vezes nós pegamos esse texto aqui de semear. Meu Deus. E nós achamos que é só semear em vida material. Que nós colheremos em vida material também. Mas o texto é claro, é para a vida eterna. Eita Deus. É inferno ou céu. Aleluia. Não é essa coisinha fofa de que eu roubei ali e aí alguém vai me roubar lá, alguém vai roubar meu quintal, a galinha vai morrer. Não é somente isso, igreja. Meu Deus. Deus vai além dessas leis morais nossas aqui de eu faço ou não faço. Deus vai além disso. Você sabe, igreja, nós sabemos disso. Eu vou parar de perguntar, porque eu fico perguntando, você sabe você sabe disso, você sabe disso, você sabe disso. Mas você sabe disso. A prioridade de um cristão em Mateus 6:33 é o reino de Deus. O reino de Deus se engloba aonde, igreja? Aleluia. Na igreja. Meu Deus. A única coisa que Deus tem na terra é a igreja dele. Sua prioridade é o reino de Deus. Como foi falado aqui, não fui chamado para pregar aqui dentro dessas quatro paredes. Eu fui chamado, igreja, para poder vivenciar, influenciar, ser uma pessoa de um coração reto para Deus. Aleluia. Ninguém se zomba de Deus porque Deus é poderoso. O único propósito de Deus para a nossa vida é levar nós para a eternidade. Não é para ver se sua galinha morreu porque você não dizimou. Não é porque você mentiu. Além de Cristo, vai além disso. Além de Cristo nós devemos viver. É o amor ao nosso próximo. Aleluia. Meu Deus. Não estou falando, igreja, que você deve negligenciar aquelas pessoas que não são crentes lá fora. Seus amigos, seus parentes, mas sua prioridade é o reino de Deus. Sua prioridade é o povo de Deus. É fácil pregar que Deus vai levar um povo para o céu. Mas esse povo é seu povo? Como eu disse, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Irmão. É Jeová. Andar na carne, você vai colher carne. E carne aqui, igreja, não é carne. Meu Deus. É necessário falar isso, porque às vezes você pensa que é carne normal. É a natureza humana pecaminosa. É a nossa natureza normal sem Cristo. É o que você é. Meu Deus. É necessário amadurecimento, igreja. O pastor é a pessoa que mais poderia clamar com sino aqui no Bro. Eu preciso de pessoas maduras.
para pregar? Não! É só para poder ajudar o outro na sua debilidade. Foi falado aqui, ó. Ajuda aquela pessoa que o instrui com comida, com dinheiro, com roupa, com um bolo de cenoura. O pastor deve gostar de um bolo de cenoura. Ajuda a pessoa que o instrui com coisas boas. Dei o exemplo do pastor, mas não é só o pastor, como eu disse, não é ele que vai para o céu, é o povo santo de Deus. Aleluia! E você, Deus não é parcial, mas Deus está mais próximo daqueles que têm o coração aquebrantado e contrito. Se você vê uma pessoa quebrantada na igreja, pobre, nu, uma pessoa que necessita gigantescamente de amor e de cuidado, é dessa pessoa que Deus está perto, igreja. Deus! Santo Deus! Nós gostamos de falar que Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Mas e você? Meu Deus! Você veio para os doentes? O evangelho é propagado a qualquer e todo. A igreja de Cristo, ela é de Cristo, mas ela é de sua responsabilidade também. Glória a Deus! Nós precisamos entender que os que são de Cristo, o texto não diz crucificarão. O texto diz crucificaram a sua carne, os seus desejos, as suas vontades imorais. O inimigo é sutil, igreja. E isso eu volto à introdução que eu disse. Se você estiver esperando uma guerra no Brasil, no mundo, para falar que Jesus está voltando, é perigoso demais, igreja. Porque o inimigo tem entrado aqui dentro de forma tão invisível. Meu Deus! E nisso eu abro um parênteses aqui. Não vou falar porque está gravando. É algo pessoal, igreja. Mas o inimigo tem entrado em lares de forma tão invisível, de forma tão, como eu posso falar? Ele é tão esperto, igreja. Ele pode chegar barulhando, ele pode chegar gritando, mas às vezes ele está do seu lado, igreja, de forma invisível. Deixa eu te falar algo, irmão. Satanás, talvez ele não te pegue de cara em cara, mas ele pega alguém do seu lado mais frágil do que você. Até pegar seu pescoço e apertar. E ele é paciente, igreja. Ele é paciente. Desperta, irmão. Aleluia! Eu pregando aqui parece a coisa mais normal da vida. É uma quarta-feira, 9 de julho. O ano daqui a pouco acaba. É a coisa mais simples da vida. É como se fosse beber água. Se tornou algo normal. Alguém abrir a Bíblia e começar a pregar para você é algo normal. É porque eu disse aqui uma vez, esse normal, igreja, Deus trabalha na coisa mais simples da sua vida. Mas é como eu disse, você precisa de um entendimento, de ter uma vontade, de um coração aberto para poder crescer, amadurecer. Porque às vezes, igreja, você talvez está fazendo a coisa certa, mas não está com o espírito certo. Você talvez está vindo à igreja, você é um cristão, você fala que é um cristão, às vezes lê a Bíblia, mas você não tem um coração reto diante de Deus. Você faz a coisa pela coisa, mas você não ama a Deus de todo o coração. Você não ama as coisas que Deus ama de todo o coração. Aleluia! Grande Deus! E quando Jesus voltar, não vai ter filtro. Eu sou duro às vezes, igreja. Minha família está ali e ela sabe que eu sou um pouco radical. E eu falo, Ezequiel,
qualquer um, não haverá filtro. Se você estiver negligenciando o reino de Deus, Senhor. não há filtro. Ah, não, esse daqui é negro, aí tem a cota do negro. Esse daqui é criança, não, não existe filtro. Nasceu dentro do útero, já é natureza pecaminosa. É verdade. A lei de Cristo, igreja, baseia-se em nós amarmos o próximo, sermos misericordiosos, perdoadores. E para ser uma pessoa madura, você precisa perdoar. Você precisa praticar mais a misericórdia. Mas eu queria que ficasse algo na sua cabeça dessa pregação. Só isso. Para você poder meditar e, Deus, sei lá, estudar um pouco mais sobre isso. aleluia. Mas eu sou sua família. Verdade. Posso até brincar. Se eu precisar de dinheiro, eu vou pedir para o pastor brincar, igreja. Eu sou sua família e estou usando isso como contexto. Pretexto. Eu mando Pix, eu sou seu irmão. Você não manda dinheiro para seu Vamos irmão? mandar o Pix. Mas é sério o que eu estou dizendo, igreja. Eita, glória. Porque, como foi falado aqui, o irmão orou pelas irmãs que estavam enfermas. Você queria ter um irmão igual ele. Se for parar para pensar, aquele irmão, aquele amigo ímpio que você tem, dependendo do contexto da sua vida, se você está enfermo, você escolheria um irmão tipo ele. Você vai fazer a acepção. Você sabia que vocês fazem isso? Nós fazemos isso? Você sabia que quando você está dentro desse metro quadrado aqui, você tem ânimo para viver? Mas lá na sua casa você não tem? Muitas das vezes você vem para a igreja sem querer por causa disso. Você sabe que aqui existe um ambiente de glória que faz com que você tenha esperança. Mas isso não é o fim. Você ainda é imaturo se você vem para a igreja só para fazer isso. Você deveria vir para a igreja entendendo que a igreja é sua família. O pastor sempre fala, e sua família não passa fome, passa? Eu estou falando disso, minha oferta. Seus filhos, provavelmente, você não deixa comer farinha. Eu comi na minha infância farinha com açúcar. É gostoso, chuchu. Mas você trabalha arduamente para dar comida. É sua casa. Estou falando no mérito do dinheiro, mas a Bíblia fala aqui para você carregar o irmão no colo. Deus. E tem que ser maduro, igreja, porque senão você cai junto com ele. Meu Deus. Mas é mais glória. Eu posso ser um pouquinho radical. Não me interprete como herege. Mas é melhor você cair carregando o irmão do que cair negligenciando o irmão. É verdade. Hoje ninguém está carregando ninguém. É verdade. Está caindo por cambalear, igual o pastor fala, desânimo, barranco. Crucificar a carne. Meu Deus. Se você é de Cristo, crucificou a carne. Aleluia. Não tem dois termos. Glória a Jesus. Não existe ninguém que é de Cristo Glória, que não crucificou glória, a carne. glória. Tem gente tentando. Eu sou de Cristo. E vive da forma desordenada. Não, você não é de Cristo. Uma vez eu falei isso para uma menina, a menina ficou nervosa. Eu falei, não é bem assim. E eu não volto, igreja. O que está escrito, está escrito. Não pode ultrapassar. A verdade é a verdade, pronto. Vai chegar um tempo que vai ter guerra, vai ter uma coisa, vai. Mas vigia, igreja. Jesus falou que ele viria igual um ladrão. O ladrão não espera, não fica. Se sua casa está com as luzes acesas e com barulho e com festa, ladrão não entra. O dilúvio vem quando todo mundo está de boa. Fica ligeiro, igreja, para você não perder o que Jesus te deu. Verdade. E as horas se foram. Aleluia. E como eu disse, olha para a igreja de Cristo como a sua própria família. Glória a E Deus. assim eu agradeço minha rica oportunidade. Glória.